Então, quando você entra no jiu-jitsu, você entra faixa branca. Você não conhece nada. E, geralmente, você começa a treinar com alguém mais graduado. Por que, que a gente no jiu-jitsu vai treinar como faixa branca com os caras mais graduados? E eu sou um desses caras. Geralmente, eu recebo as faixas brancas. Porque eu me sinto bem, eu gosto de fazer essa troca para o faixa branca, que é uma transição difícil, eu entendo, é uma parte difícil do aprendizado do jiu-jitsu, é o início. Você não sabe nada, você não entende nada, você está perdido dentro daquele tatame e fica parecendo uma tartaruga virada de casco. E aí você começa a entender o movimento. Primeiro você precisa perceber os movimentos naturais que o seu adversário faz e que faz com que você obrigatoriamente faça outros movimentos até para tentar se defender. Conforme você vai aprendendo algumas técnicas, você começa a arriscar um pouco mais e tentar golpes, não mais só se defender. Quando você começa a tentar alguns golpes para cima de uma pessoa mais graduada, como é o meu caso mesmo, que hoje eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, o cara vem para cima com aquela faixa branca, ele já tem alguns golpes no repertório, ele vai tentar aplicar em mim. Só que eu tenho uma sequência de golpes já decorados, de sequências que o meu corpo nem precisa pensar para reagir. E ele começa a perceber que os golpes não têm efetividade. Só que ao contrário, quando o faixa roxa, ou faixa marrom, ou até o faixa azul tenta aplicar esse golpe nele, geralmente ele cai. Por que isso acontece? Porque é uma fase ainda inicial de aprendizagem, de retenção do primeiro conhecimento. Você vai aprender literalmente como decorar alguns movimentos no início. No início você decora movimentos. Com o tempo, com a prática, com o seu desempenho, a sua dedicação também ao tatame, você começa a automatizar esses movimentos. E numa posição, às vezes, ruim, você tem a oportunidade de aplicação de um golpe que pode não só te tirar de lá, como finalizar o seu adversário. O jiu-jitsu, ele é um espelho de como a gente vive com o diabetes. A gente começa sem saber nada, mais perdidos do que segue o tiroteio. Somos tartarugas viradas de casco para baixo. E aos poucos a gente vai retendo conhecimentos. No começo a gente é obrigado a colocar regras para que a gente consiga começar a entender como é que o nosso corpo se comporta entre uma ou outra situação. Para que depois de muitos treinos, você saia da sua faixa branca para uma faixa azul. Na faixa azul é onde a gente vai gastar mais tempo de treino. A gente vai apanhar muito dos faixas roxas e dos faixas marrons e dos faixas pretas. Mas como faixa azul, é onde você vai absorver a maior parte do conhecimento que você precisa internalizar. Depois que você internalizou todos os movimentos, você aprendeu praticamente tudo o que você precisa saber para você literalmente soltar o seu jogo no jiu-jitsu, aí você consegue andar sozinho. E aí depois você vai para roxa, na roxa para marrom, é uma questão de tempo, porque os movimentos eles não tão diferentes, mas a automatização tá. E aí, conforme você vai melhorando sua automatização, você vai melhorando o seu conhecimento, suas transições entre um movimento e o outro, você passa para uma faixa marrom e depois de algum tempo para uma faixa preta. Então, o jiu-jitsu ele é uma referência excelente para você entender como que é a vida com o diabetes, porque você literalmente começa do absoluto desconhecimento, passa para o conhecimento, para o domínio do conhecimento e depois para a automatização.